O RB21 de Verstappen está mais lento do que o RB20 e eu vou explicar por que nesse vídeo. Então assiste ele até o final para entender todos os detalhes dessa conversa, porque não é conversa torta, não é pegadinha e o que está acontecendo no novo projeto da Red Bull para esse ano de 2025. O RB21 da Red Bull vem com o principal objetivo de conquistar mais pontos no campeonato. Como nós sabemos, Max Verstappen conquistou seu tetracampeonato mundial no ano passado, mas com um carro muito inferior quando a gente compara com o da McLaren e o carro da Ferrari no final do ano. Entretanto, o objetivo agora da Red Bull é construir um RB21 que seja superior às suas principais rivais e voltar não necessariamente a dominar a Fórmula 1, mas pelo menos a vencer corridas de forma recorrente e colocar Max Verstappen como pentacampeão consecutivo da Fórmula 1 e talvez até mesmo o carro da Red Bull como campeão de construtores. O RB20 iniciou o ano muito bem, era um carro muito equilibrado, mas com o passar do tempo o desequilíbrio tomou conta daquele bólido. E com isso, Max Verstappen e Sérgio Pérez começaram a sofrer demais para extrair o máximo do carro, o que fez com que pontos preciosos fossem jogados fora e a Red Bull perdesse o posto de líder do campeonato de construtores e ficasse apenas com o campeonato de pilotos, como eu já disse. Mas para esse ano, o RB21 prometia muita coisa. Todo mundo acreditava que a Red Bull viria com um carro revolucionário, mas é inegável que, no fim das contas, quando a gente analisa o carro tanto na pista como em fotos disponibilizadas pela própria Red Bull nas suas redes sociais, a gente percebe que o RB21 e o RB20 são praticamente iguais em questão de projetos. Pelo menos até a gravação desse vídeo, que está sendo na quinta-feira dos testes de pré-temporada. Ainda falta a sexta-feira, que a Red Bull prometeu que traria um carro bem modificado. Mas é inegável que é muito parecido e ela não perderia tempo testando apenas um carro que não iria para a corrida de Melbourne. No fim das contas, a gente sabe, o RB21 é um RB20, talvez com alguns erros corrigidos. Essa foi a promessa tanto de Christian Horner quanto de Helmut Marko. Corrigir os erros do RB20 para conseguir trazer aquele mesmo desempenho do início do ano de 2024 para o ano de 2025. E parece que eles cumpriram. Max Verstappen continua muito grato a tudo que eles fizeram para esse carro de 2025 e confirma que talvez ele tenha chance de disputar por boas corridas. O grande problema é que, segundo o próprio projetista do carro e o que ele havia prometido anteriormente, esse novo carro da Red Bull tem um grave problema. Ele talvez seja sim um pouco mais lento. Muita gente acaba confundindo lentidão com um carro pior, mas não é bem isso. Pierre Vacher acabou admitindo que o projeto da Red Bull corrigiu alguns detalhes do RB20. O objetivo é deixar o carro mais previsível, mais no chão, mais equilibrado e com isso permitir que os dois pilotos, tanto Liam Lawson quanto Max Verstappen, consigam extrair o máximo daquele carro. Mas o próprio projetista admite, o novo carro da Red Bull realmente é um pouco mais lento do que o RB20. Por quê? Porque enquanto o RB20 andava no limite do carro, andava no limite da velocidade e precisava de pilotos que também tivessem a condição de ser tão precisos ao ponto de andar nesse limite, o RB21 não precisa disso tudo. Tanto Max Verstappen quanto Liam Lawson têm capacidades que permitem que os dois pilotos levem esse carro ao limite, por mais que ele seja um pouquinho mais lento. A questão é que no fim das contas a Red Bull apostou tudo nos pilotos. E por mais que tenha feito um carro mais devagar, ele talvez tenha melhores coisas para oferecer para esses dois pilotos que venham a extrair um pouco mais do RB21 do que eles conseguiriam no RB20. Como eu já disse, Verstappen confirma isso tudo e conta que sim, o carro tem tudo que ele esperava. Ele é mais equilibrado nas frenagens, nas reacelerações e nas curvas, que era o que ele pedia para a Red Bull há muito tempo. Ele mesmo acredita que, sim, por mais que o carro talvez seja um pouquinho mais lento, menos agressivo, vai dar mais certo com ele, que consegue extrair muito do carro, chegar ao limite e com isso levar esse carro talvez a grandes vitórias durante esse ano. Será que a aposta em Max Verstappen e Liam Lawson vai ser acertada na Red Bull? Será que isso vai ser suficiente para levar a equipe a talvez competir pelo terceiro, segundo, primeiro lugar no campeonato de construtores? E será que vai ser o carro que Max Verstappen vai conseguir se sagrar como pentacampeão mundial? A grande questão que fica, na minha opinião, é que será que a Red Bull, no fim das contas, ficou um pouco temerosa em tentar inovar com o carro
justamente porque ele é um projeto de Adrian Newey. Comenta aqui embaixo a sua opinião, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder novos vídeos aqui no Drive ID, porque é aqui que a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.